A mensagem de hoje é uma mensagem simples no certo sentido, mas também é uma mensagem muito poderosa, porque desperta a sua fé. Querido, a fé, se eu pudesse dizer assim, é a commodity mais poderosa do mundo. Porque com a fé você é capaz de mudar a vida interior de alguém. Eu me lembro que quando me converti, no dia da minha conversão, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui liberto instantaneamente do vício do cigarro. Não é que eu fui liberto e fiquei lutando não, eu simplesmente nunca mais senti vontade. Era como se não existisse aquilo na minha vida. Pela fé, a Bíblia diz que nós imporemos as nossas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu posso me lembrar do dia que a Lília me acorda no meio da madrugada, com muitas dores na coluna. E queridos, quando eu me casei com ela não havia me contado que ela tinha um problema grave de escoliose. E eu, filhinho da mamãe, que nunca tirava a roupa do banheiro, nem pegava para botar no lixo, ou não é lixo, né, que a gente põe no cesto de roupa suja. De uma hora para outra eu comecei a ter que lavar banheiro, ter que fazer uma série de coisas, irmãos, que eu nunca fiz, mas por amor a gente faz tudo, né? E naquela noite ela acorda de madrugada e diz: ora por mim, porque eu não estou aguentando de dor, parece ter uma espada na minha coluna. Eu botei a mão sobre a coluna dela e falei: você crê que Jesus pode te curar? Ela falou: eu creio. E eu disse: então ser curada. Quando eu tirei a mão, a dor foi embora para nunca mais voltar. Glória a Deus. Eu já experimentei, através da fé, vitórias extraordinárias, experiências com Deus. A Bíblia diz que você, pela fé, pode expulsar demônios, seres espirituais muito mais poderosos do que nós, mas através da fé, o poder de Deus é canalizado. A fé é algo extraordinário. A fé é capaz de mudar a economia, irmãos. Quando você vê a bolsa subindo, a bolsa, o mercado, nada mais é do que o resultado de expectativa. Quando as pessoas acreditam que vai melhorar, a bolsa sobe, o dólar cai, as pessoas começam a dar mais emprego, a deixar de guardar dinheiro e investir no seu próprio negócio. Ou seja, a fé é algo poderoso. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: e aí? Mas como é que eu posso despertar a fé que há em mim? Quantos aqui têm fé? Quantos aqui creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Então você está salvo. Mas quantos de vocês aqui creem que a fé, ela existe para muito mais do que isso? Como é que a gente desperta a nossa fé de maneira que ela nos empodere, de maneira que ela transforme a nossa vida, transforme a nossa expectativa, transforme a nossa visão interior, transforme o nosso humor? Porque, querido, quem tem fé não tem medo do futuro. Quem tem fé não tem aquele sentimento de que está tudo ruim. Quando você tem fé, está tudo bem. A palavra fé no hebraico, emuná, ela é da mesma raiz da palavra profissional. Eu sempre gosto de usar como comparativo, eu sou pianista, né? E muita gente acha que eu toco muito bem, e até que eu acho que eu faço um trabalho mais ou menos. Mas quando eu vejo a Olga tocar aqui, irmãos, quando ela toca uma hora inteira sem dar uma esbarrada, me dá uma vergonha de tocar piano. Dá vontade de nunca mais tocar naquele instrumento, porque afinal de contas, alguém é tão bom e tão
tão distante de mim, que eu falo, não, é um sacrilégio. Pois é, a palavra profissional ou expert no hebraico é da mesma raiz de fé. Oman, as mesmas 3 letras. Por quê? Porque os hebreus acreditam que quando alguém acredita demais numa coisa, investe tempo, esforço, habilidades e tudo a ponto de desenvolver aquela área até chegar à proficiência. Sim ou não? Quando você acha que você não é capaz, quando você acha que você não pode, você não vai além. E portanto muita gente vive aquém do que poderia viver, simplesmente porque não tem fé. Fé é de fato algo maravilhoso, que nos empodera e que abre portas. E a minha palavra profética para você no ano de 2020 é que você terá uma fé muito maior neste ano de 2020, uma fé que vai te catapultar para um outro nível de relacionamento com Deus, com as pessoas, na sua vida profissional e daí por diante. Amém? Eu quero começar lendo um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, porque hoje, na palavra de hoje, o meu objetivo é fazer você refletir sobre 2 capacidades que nos foram dadas por Deus e como devemos lidar com elas para que a nossa fé seja despertada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo escreve a 2ª carta aos Coríntios para se defender de muitas acusações e perseguições. Este é um homem que poderia dizer que ele tem um corolário, de perseguições, de afrontas que nenhum de nós gostaria de colecionar. Mas quando ele olha para a vida, quando ele olha para as suas próprias dificuldades, ele fala assim: tudo que eu estou passando, a nossa tribulação, ele chama do quê? De leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de glória. Você consegue perceber a contradição que ele está fazendo? Ele diz que a tribulação é o quê? Momentânea e leve. E o que ela produz em nós é o quê? Um eterno peso de glória. Amém ou não? Então este homem era um homem de fé. Este homem não era um homem que tinha uma fé meramente resultado das coisas caminharem bem. Ele viveu todo tipo de situação, inclusive as piores que alguém pode viver. Eu acho que a maioria de nós, se passasse pelo que Paulo passou, ia dizer: Deus, por quê? Deus, por quê? Essa coisa de Deus, por quê? É resultado de quem não tem fé. É resultado de duvidar do amor de Deus. É resultado de duvidar do propósito da tribulação. Porque Paulo entendia que a tribulação na vida dele produziria um eterno peso de glória. Amém, igreja? Então, eu quero dizer para vocês aqui que Paulo deixa claro que ele não prestava muita atenção no que ele via, porque diz: as coisas que você vê são temporais, mas as que você não vê são eternas. E o Senhor me manda te dizer que o mundo é regido muito mais pelas coisas que você não vê do que pelas coisas que você vê. Cuidado com aquilo que você vê, porque o que você vê não é o que parece. Amém? Às vezes você olha para uma enfermidade e um diagnóstico médico é de
câncer, você vai morrer. Isto é o que parece, mas não é o que Deus quer fazer, amém? Porque Deus tem coisas para você que estão além da sua visão. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me atento para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que ele está dizendo? Quem é que comanda quem? É o mundo espiritual que comanda o mundo físico, ou o contrário? E eu quero te dizer que na tua vida o mundo espiritual comanda, e você precisa crer para atentar para aquilo que não se vê, através da fé, amém? 2 Coríntios 5:7, Paulo diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu quero fazer algumas reflexões aqui com você, porque nós vivemos num tempo, né? Eu gosto de ver aquelas retrospectivas. Quando você vê as retrospectivas, você não sabe se você muda do país, se você pendura uma pedra no pescoço e se joga, ou se você pega um revólver e dá um tiro. Porque, irmãos, só tem coisa ruim. Isso gera nas pessoas medo, insegurança. Veja bem, Eva foi tentada por Satanás pelo que viu. A Bíblia diz que aquele fruto era agradável aos olhos. Quando a Bíblia fala dos 3 pecados que englobam todos os outros, ela fala de quê? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Um deles é o que você vê. A visão é maravilhosa, você enxergar é maravilhoso, mas este dom que Deus deu, que é tão maravilhoso, ele tem sido usado pelo diabo como uma porta de entrada para te afastar da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo: cuidado, não fica olhando e atentando só para o que você vê. Tem mais coisa para ser vista, e estas coisas não podem ser vistas com os olhos, porque são eternas, amém? Satanás, quando tentou Jesus, vocês se lembram qual foi a primeira tentação? Ele mostrou uma pedra, diz: transforma a pedra em pão. Usou os olhos de Jesus. Depois ele leva Jesus para o pináculo do templo e disse: olha, se joga daí, porque está escrito que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que te sustenham. De novo ele mostrou algo para Jesus, e por fim ele abriu a visão de Jesus e mostrou todos os reinos desse mundo e disse: eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. Ele usou o que para tentar Jesus? A visão. Então a palavra que eu tenho hoje para dizer para você é que a visão física, ela é inimiga da fé, porque a fé, ela se baseia naquilo que você não vê. O que diz a palavra sobre fé? A fé é o quê? A certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não estou pedindo a Deus para que Deus tire a visão de ninguém, pelo amor de Deus. Quero enxergar até o último dos meus dias, mas eu estou pedindo a Deus para que Ele me ensine a enxergar além do que os meus olhos podem ver, amém? Quantos querem enxergar além do que os olhos podem ver? E Romanos 10:17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Há um outro texto que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eu falei para vocês que eu queria refletir sobre 2 faculdades maravilhosas que Deus nos deu: o ver e o ouvir.
aquilo que você enxerga, muitas vezes vai brigar com a sua fé. Porque a visão, ela te apresenta o que é, ou pelo menos o que está sendo revelado nesta dimensão em que vivemos. Mas a Bíblia está dizendo que tem uma outra faculdade, uma outra capacidade, que é a capacidade de ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que esta sim produz fé na sua vida. Amém ou não? E hoje eu quero dizer para vocês que quando você ouve a palavra de Deus, presta atenção no que eu estou te falando. Quando você ouve a palavra de Deus, imediatamente começa a acontecer algo dentro de você. Sim ou não? Eu cheguei aqui muito cansado hoje, eu vim do interior, eu ia até pregar no culto da manhã, mas tive uma crise de coluna, acabei não vindo de manhã. Eu falei, não, mas eu tenho que liberar essa palavra. E vim, eu estava muito cansado, eu cheguei aqui, sentei, só a adoração entrando nos meus ouvidos, eu comecei a ser fortalecido imediatamente, porque Deus estava sendo adorado, a palavra estava sendo cantada. A palavra é aquilo que vem e que te levanta e que produz dentro de você algo novo. E eu quero declarar que você vai se expor à palavra de Deus, e no ano de 2020 vai vencer aquelas áreas que não são vencidas há tantos anos, através da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Repita comigo, diga assim: eu sou parte do povo da fé e não do povo do medo. Aquilo que você ouve é mais importante do que o que você vê. Vocês se lembram daquela vez que Jesus passou, encontrou uma figueira, quis comer dela e não tinha nenhum figo? Vocês se lembram disso? Quando ele encontrou aquela figueira, ela não produziu nada. Jesus amaldiçoou a figueira. Eu pergunto para você, o que aconteceu com a figueira naquele momento, diante de todo mundo? Nada. Os discípulos nem entenderam. Mas no dia seguinte, quando eles passaram lá de novo, ela estava sequinha. E eu pergunto para você, quando é que aquela figueira morreu? Na hora que Jesus liberou a palavra. Os olhos deles não viram nenhuma mudança, mas a palavra liberada fez algo novo. Nesse momento que eu estou falando, tem gente que está dizendo, mas não está acontecendo nada comigo. Mas eu estou te dizendo que está acontecendo sim. Nesse momento que eu estou falando, Deus já está liberando vida sobre você, porque é o Senhor quem diz: a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Então entendam uma coisa, irmãos: andar pela fé é caminhar sem ter todas as respostas, mas saber que na hora de Deus elas virão. Você está me entendendo? Quantos aqui tem respostas que estão esperando de Deus que ainda não chegaram? Mas na hora que você perguntou, Deus já determinou que vai ter resposta. Não é a hora que você quer, você não vai enxergar, mas na hora que acontecer, você vai saber. O profeta Daniel fez um jejum de 21 dias e começou a orar a Deus por respostas. E quando chegou o anjo Gabriel, que veio trazer as revelações, ele disse assim: no dia que você começou a orar, eu saí. Mas pera lá, pastor, o anjo demorou 21 dias. Ele encontrou tráfico, meu irmão. A Bíblia diz que o príncipe da Pérsia foi retê-lo, impedir que ele passasse. Olha que coisa tremenda. É claro que não é o príncipe humano, né? O principado que governava aquele país não queria que o anjo passasse para chegar com a revelação a Daniel. Então ele começou
a guerrear. E a Bíblia diz que Gabriel clamou por Miguel, o arcanjo, que veio ajudá-lo. E ele chegou, mas a guerra foi grande, 21 dias. Vocês já imaginaram se Daniel tivesse que enxergar alguma coisa? Porque você sabia que o que dá poder para um anjo atuar ao seu favor é a oração. Quantos aqui tem um milagre que precisam de Deus? Comece a orar. Mas pastor, até quando? Até acontecer. Se você parar de orar, o anjo enfraquece. Porque ele falou, no dia que você começou a orar, eu saí. Aí teve tráfico, aí teve impedimento, mas Daniel continuou orando, continuou orando, continuou orando. Houve reforço no céu. E quando chegou Gabriel, ele chegou porque um homem creu. E creu no que viu, mas creu na promessa de Deus, de que Deus responde às orações. Amém, igreja? Aleluia. Vocês já imaginaram que país maravilhoso seria o Brasil se os crentes, ao invés de ficar se atendo a todas as televisões e as coisas horrendas que eles falam, a todas as predições, a todas as maldições que eles falam, ao invés de a gente ficar acreditando nessas coisas, a gente dobrasse o joelho e começasse a orar para que Deus opere o seu poder. Jesus prometeu: aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aqueles o que, irmãos? Aqueles o que, irmãos? Que creem. Mas se a tua fé está abalada, cuidado para você não ficar tentando demais no que parece, nas coisas que são temporais. Paulo dizia: eu vou atentar nas coisas eternas, nas coisas que não se veem, mas se creem. Por quê? Porque se Deus falou, aquilo é um decreto. E eu vou te dizer uma coisa, a Lília muitas vezes me pergunta. A Lília é uma mulher de fé, mas eu creio que as mulheres muitas vezes, elas são muito mais volúveis aos sentimentos. Acho que até por conta de hormônios. Ela fala: você está crendo? Eu estou. Mas você está sentindo? Eu não. Mas como assim? Eu não preciso sentir nada. Eu já entendi uma coisa: quem manda nesse negócio é Deus. Eu já entendi uma coisa: a vontade dele vai ser feita. Eu só não posso atrapalhar. Mas eu tenho que crer e tenho que orar a palavra, e tenho que ouvir a palavra, eu tenho que cantar a palavra, para que a minha fé seja aumentada, irmãos. Então, desperta a tua fé, ouça a palavra de Deus, amém? Muita gente me segue na internet, no meu canal do YouTube. Tem gente que fala: pastor, estou viciado nos seus sermões, eu tenho que ouvir uns 5 por dia. Falei: vai lá na minha igreja, fala para o meu povo, que eles estão tão acostumados que acho que eles nem ficam, nem dão muito valor, né? Mas eu fico impactado quando não é verdade. Então, glória a Deus, uma salva de palmas para essa igreja aqui. Porque se vocês estão aqui, que vocês estão aqui mesmo, né? Mas as pessoas me dizem: pastor, a minha vida está sendo transformada. Cada testemunho, gente que queria acabar com a sua própria vida e deixou de fazer essa insanidade e passou a servir a Jesus. Deus muda as pessoas. Você pode pensar numa pessoa e falar: essa daí só Deus. Você pode pensar alguém assim? Quantos podem pensar numa pessoa carne de pescoço assim, falar: essa aí, mas olha, não tem ninguém que consegue mudar essa pessoa? Você consegue lembrar de alguém assim? Ore por ela. A melhor vingança que você pode fazer é orar pela pessoa, abençoar, e Jesus fazer uma obra linda na vida dela. E Ele quer fazer através da tua fé, da tua oração, amém?
tudo é possível ao que crê. Então, andar pela fé é caminhar sem ver todos os caminhos. Abraão caminhou sem saber para onde estava indo, foi pela fé na palavra que Deus tinha dado para ele, e por isso se tornou o pai de todas as nações que creem. Sabe uma coisa que Deus ama? Quando a sua palavra é crida. Deus ama quando você fala: não estou sentindo nada, mas eu vou ficar firme na palavra. Deus esfrega a mão e fala: ixi, está chegando a hora. O que você ouve das Escrituras pode mudar a sua vida. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida inteira. Eu vim de manhã da fazenda para cá dirigindo, e eu falei para a Lília: vamos nos lembrar de todas as casas que a gente morou. E a gente começou a lembrar das coisas boas que aconteceram. Vamos lembrar só das coisas boas que aconteceram em cada uma delas. E a gente veio lembrando de todos os lugares onde Deus nos levou, enchendo o nosso coração de gratidão e de fé. Sabe, querido, tome posição e entre o ano de 2020 dizendo: eu vou me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Para de lembrar daquilo que te machuca, de quem te feriu, de quem te traiu, de quem te puxou o tapete. Lembre-se daquilo que Deus já fez e se alegre, porque ainda tem algo muito maior que Deus quer fazer na tua vida. Se você está vivo, é porque o melhor ainda está por vir. Amém? Glória a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, versos 23 a 25, o texto diz assim: Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Os grandes inimigos de Davi e do povo de Israel foram os filisteus. A região da Filistia, aquela região da faixa de Gaza, que vocês hoje conhecem, até a palavra Palestines, Philistines, vem daí. Na verdade a gente não sabe se o povo que está lá de fato descende dos filisteus, mas eles eram povos pagãos, adoradores de ídolos, e sempre atacavam Israel. E Davi então vai para uma guerra contra um exército numeroso de filisteus. Ele consulta a Deus e fala: Deus, como é que eu vou vencer esse povo? Deus falou: você vai fazer o seguinte: sabe as amoreiras? Havia um pequeno bosque de amoreiras. Você vai entrar lá dentro com os teus soldados, e quando você ouvir o som de um exército passando, pode sair, porque é o Senhor dos exércitos que vai estar passando com um exército de anjos. E Davi obedeceu, ficou lá de tocaia. Quando ele começou a ouvir um farfalhar, né, nas copas das árvores, o exército do Senhor está passando. Aí eles saíram dali e venceram os filisteus. Aí você fala: pastor, mas assim é fácil. Até eu. Mas primeiro veio a palavra no coração dele. Davi não ouviu audivelmente. Davi era um adorador, era um homem de oração. Apesar de ser um guerreiro, ele era um homem de oração. Então ele sabia discernir quando Deus falava com ele, e Deus falou com ele.
E ele obedeceu. Então, antes de ouvir audivelmente, ele ouviu internamente. Aí você vai dizer: pastor, mas Deus nunca falou comigo, nunca ouvi a voz de Deus. Então você não está orando, meu querido. Começa a orar a Deus e fala: Deus, eu não vou fazer isso antes do Senhor mandar, que eu te garanto que Ele vai falar ao teu coração, e você não vai ter dúvida de que é Ele. Amém. E quando Deus fala, Deus cumpre. Deus lhe dá a ordem e diz: quando você ouvir, diga: quando você ouvir. Deus está dizendo para você hoje, meu querido, não foque no que você vê, foque no que você ouve. Você está ouvindo a minha palavra agora? Você sabe que Deus está produzindo fé no teu coração? Amém ou não? O meu desafio prático para você, já entre o ano de 2020, ouvindo a palavra todo dia. Ouça todo dia. Está indo para o trabalho, não tem tempo, põe uma mensagem. Ouça uma mensagem de fé. Leia a palavra de Deus. Tem alguma área na tua vida, uma guerra que você está enfrentando na tua vida profissional, apresente a Deus isso, diga: Senhor, a minha vida é tua, tudo que eu sou é o Senhor que é o responsável, o que eu tenho é teu. Então essa guerra que eu estou enfrentando, eu não vou lutar sozinho, eu estou entregando para ti. Busque a Deus, espere Deus falar com você, e Ele há de falar. Amém? É isso que a fé faz. Ela olha para as circunstâncias e não anda por elas, ela anda por aquilo que você ouviu, e ouviu da palavra de Deus. Diga assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ter mais fé aqui? Ouça mais a palavra. Leia a palavra em voz alta. Decore a palavra, cante a palavra, ore a palavra, e a fé vai aumentar. Todas as vezes, meus irmãos, que eu passei dificuldades e eu fiquei olhando para as circunstâncias e procurando respostas em homens, eu só me apequenei. Mas quando em contrapartida eu passei a ler a Bíblia e orar e pedir que pessoas orassem por mim, a minha fé aumentou. E a fé, ela sempre aumenta quando você ouve a palavra de Deus. Amém, irmãos? Elias, o grande profeta Elias, disse que era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, e ainda assim fez o céu se fechar para que não chovesse. Olha o que diz lá em 1 Reis 18, de 41 a 43. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Que coisa tremenda. Israel fazia 3 anos que não chovia. Elias profetizou que porque eles criam em Baal não haveria chuva. Só que houve um momento em que Elias venceu, os profetas de Baal, de Aserá. Vocês se lembram da história? Foi uma vitória tremenda. Deus mandou fogo nos céus, e aí Deus manda Elias até a casa do rei Acabe e diz assim: pode comer e se prepara, porque você tem que ir embora, porque a chuva que vem é grande. Agora eu pergunto para você: Elias tinha visto alguma coisa? Não. Ele ouviu o barulho de chuva. Irmãos, não tinha uma nuvem no céu, mas ele já estava ouvindo o barulho de chuva. Aí ele chama o moço e fala assim, ele vai, sobe no Carmelo, se prostra, começa a orar e fala para o moço: vai lá ver se tem alguma nuvem, olha para o mar. Quem for comigo para Israel, nós vamos nesse lugar e nós vamos apontar para onde veio a nuvem.
O moço desceu e falou: não tem nada. Mas eu ouvi o barulho. Sobe de novo. 7 vezes. Depois na 7ª vez que ele subiu de novo, o rapaz chegou lá dizendo: olha, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aquele moço devia dizer: esse profeta está maluco. Tem que ficar subindo e descendo para dizer para ele que não. O diálogo não conta, mas provavelmente ele voltava lá: profeta, não tem nada. Mas eu ouvi o barulho de chuva. É de tempestade. E não é pouca coisa não. E a Bíblia diz que quando ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, ele vai avisar Acabe, e Acabe é pego pela torrente de água. Porque lá em Israel, irmãos, quando chove, nos lugares altos descem correntes de águas extraordinárias. Quem estiver lá, agora recentemente no ano 2007, um ônibus cheio de jovens, adolescentes, estavam na região lá do Mar Morto, e choveu lá na região de Jerusalém. O ônibus foi simplesmente invadido por uma torrente de água tão grande, que foi uma coisa impressionante, que de uma hora para outra eles olharam para cima vendo aquela corrente de água, né? Elias não via nada, mas ele ouvia. Quantos estão ouvindo a palavra aqui? Eu estou dizendo para você: se prepara, vai chover. Eu já estou ouvindo barulho de chuva. Se prepara. Prepara a tua vida, prepara as suas coisas. Não fica olhando para o futuro como se fosse tenebroso, não. Não fica ouvindo os profetas do caos. Porque tem gente que quer que o Brasil seja um caos. E eu quero dizer: o Brasil vai crescer sim. A economia vai melhorar sim. Porque tem um povo que ora por esta nação. E esse povo que está orando está gerando a restauração e a transformação do Brasil. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu não me preocupo se tem... Satanás está levantando os enviados dele aí para ridicularizar a Deus. Eu não me preocupo, eu estou ouvindo um barulho de chuva. Eu estou ouvindo o barulho de chuva. Eu estou vendo Deus responder a oração dos crentes. E eu creio que Deus vai fazer algo lindo nesta nação. E isso diz respeito a você. Quantos aqui podem dizer: eu creio nisso em nome de Jesus? Queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, faça algo por você mesmo. Guarde os seus olhos, não fica vendo porcaria. Não fica ligando a internet, ficando ligado à pornografia. Acaba com isso na tua vida. Ah, mas eu não consigo. Joga o teu computador fora. Ah, não consegue? Então compra aquele celularzinho bem vagabundo que não tem nem internet, que só liga. Usa esse. O dia que você tiver maturidade para poder dizer não, aí você volta a comprar uma coisa boa para você. Amém ou não? Por quê? Porque se você fica ouvindo coisas boas, você vai crescer. Mas se você está se entregando para aquilo que a internet traz, para todo lixo, novelas, irmãos, hoje é lixo. E muitas vezes os seus filhos pequenos estão vendo essas coisas, e você acha que não está mudando a vida deles. Está mudando sim. Deus quer levantar um exército de crentes, de pessoas que creiam e que tenham fé e que sejam empoderados por ela, amém? Mas que não estejam dominados por aquilo que vem. Mateus 4:4, Jesus disse assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui é em resposta a Satanás diz: manda o pão virar pedra. Desculpe, manda a pedra virar pão. Agora detalhe, no capítulo 3, Jesus estava no batismo e ele ouviu uma voz que dizia:
este é o meu filho amado, em quem te compraz, em quem me compraz. No capítulo 4, Satanás está mostrando a pedra, dizendo: se você é o filho de Deus, manda a pedra virar pão. Vocês estão vendo como a luta que Jesus enfrentou, Satanás usou da visão, mas ele se manteve fiel à palavra que Deus disse para ele. Porque o diabo fala: se tu és filho de Deus, que cara mais petulante, né? Ter coragem de questionar a Jesus se ele é filho de Deus, quando o próprio Deus tinha dito antes: esse é o meu filho amado em quem me compraz. E o diabo: será? Será? Eu quero dizer para você, se você quer crescer na fé, você tem que começar a dizer será para aquilo que ele te mostra, e começar a crer naquilo que você ouve. Presta atenção que eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Quero que você repita comigo. Diga assim: não deixe que aquilo que você vê impeça de Deus realizar aquilo que você não vê. Eu vou repetir: não deixe que aquilo que você vê impeça Deus de realizar aquilo que você não vê. Quantos aqui querem que Deus faça milagres na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa: milagre não é para quem merece, é para quem crê. Tem alguns enganos a respeito do milagre que as pessoas precisam ter noção. Milagre não é para quem merece, tá? Se fosse para quem merece, ninguém ia receber milagre. A segunda coisa que você precisa entender: milagre não é que é para quem precisa. Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos não precisam de nenhum milagre? Levante a mão. Eu vou refazer a pergunta: quantos aqui precisam de um milagre? Mas nem todos de vocês vão ter um milagre, porque milagre não é para quem precisa, milagre é para quem crê. Às vezes o camarada nem está precisando muito do milagre, mas ele crê. É incrível, né? Jesus veio para o povo de Israel. Aí ele foi descansar ali na região do Líbano. Quando a Bíblia fala da mulher Cirofenícia, era uma mulher libanesa. Aquela mulher chegou para Jesus, ouviu falar que ele estava lá. E pastor, meu querido, mesmo quando sai de férias, ele trabalha. Sempre tem uma ovelhinha chegando, né? Para pedir aconselhamento. Aquela mulher chegou, começou a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela falava alto, e as pessoas não queriam deixar ela chegar. E a Bíblia diz que Jesus ficou quieto, esperando ela se expressar. E ela gritava: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele falou: bom, vou conversar com ela. Aí ele falou assim: eu não vim senão para os filhos de Israel. Eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorros, para os cachorrinhos. Aquela mulher podia dizer assim: magoei, vou embora. Pensei que ele fosse bom, mas ele não é. Ela falou: tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu quero nem que seja uma migalha. Aí Jesus mudou a conversa. Vira para ela e chama ela de filha. Filha, seja feita conforme a tua fé. E Jesus olhou para os discípulos e deu uma chamada de atenção. Falou: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Entenda uma coisa, meu querido: você quer um milagre? Você tem que crer. Porque não é para quem merece, é para quem crê. E para você crer, você tem que tirar da frente aquilo que tira a tua fé.
Se você ficar ouvindo demais aquilo que o mundo diz, contrário à palavra de Deus, se você ficar olhando demais para as circunstâncias, você não vai ter um milagre. Mas se você ouvir a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, reivindicar a palavra de Deus, como aquela mulher fez, a Bíblia diz que Deus vai operar, porque o milagre é para aquele que crê. Glória a Deus, irmãos. Perguntaram para Jesus: Senhor, é possível? Jesus virou e falou assim: é possível? Tudo é possível que crê. Repita comigo: tudo é possível que crê. Quando você chega para Deus com um pedidozinho meia boca, e você se coloca como uma pessoa que não merece, você acha que você agrada a Deus? Você não entendeu nada. Tem gente que vem com esse discursozinho: eu não vou pedir nada, só vou agradecer. Incrédulo. Porque Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai, achareis. Peça, não é porque você merece, é porque Deus quer te dar. Quantos aqui compraram um presente bacana para o seu filho, para a sua filha, ou para um marido? Ficou contente de dar? Por quê? Porque quem ama, dá. Quantos aqui sabem que Deus te ama? Deus te ama muito. Uma das pessoas mais pidonas que eu conheço é a Lília. Mas ela não pede para mim, ela pede para Deus. E eu sou felizardo de ter casado com ela, irmão, porque eu ganho tudo junto. Se Deus deu o seu próprio filho, não dará juntamente com ele todas as outras coisas. Deus te ama. O mundo está procurando felicidade em outras coisas, em outras pessoas. Sabe por quê? Simplesmente porque eles não sabem que Deus nos ama. Eu estou vendo o Robério aqui, ó. Robério está aqui, o Robério mora em Jacutinga, ó. Isso não está combinado, tá? Fica de pé, Robério. Ele vai lembrar disso. Você lembra da história do Audi? Eu vou contar essa história porque essas coisas Deus faz com quem entende dele. Um dia eu estava deitado no meu quarto, eu falei para a Lília: Lília, eu preciso trocar meu carro que está velho. Ela falou: que carro você queria? Eu falei: eu queria um Audi A4, preto, conversível. Eu falei: mas só um milagre. Ela perguntou que carro eu queria, eu falei. Deu uma semana, o Robério me liga. E olha, acho que ele nunca tinha feito isso na vida, né? Ele me ligou, falou: Lamartine, eu fui trocar meu carro. Ele tinha uma BMW. Foi aonde que você foi, Robério? Foi em uma cidade do interior de São Paulo? Aqui mesmo. Troquei minha BMW e veio um Audi A4. E Deus me mandou dizer que esse carro é teu. Eu estou levando aí. Eu falei: Roberto, mas não tem dinheiro para pagar. Ele falou: não, o preço é você que vai dar. E você vai pagar como você quiser. Foi ou não foi? Eu falei: Deus, é sério isso? Eu podia falar que o preço que Deus me deu é nada. Eu falei: não posso fazer isso com meu irmão. Aí eu nem lembro quanto foi o que foi o preço, mas foi um preço abaixo do que valia. E, gente, a hora que o carro chegou, era o carro que eu tinha pedido. Ele tinha 6.000 quilômetros, estava zerado. Falei: Robério, posso pagar assim em 2 anos? Ele falou: pode. Deus falou que paga como você quiser. Deus é assim. Esse é o Deus que eu creio.
Ele é um Deus que tem prazer. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, como o apóstolo Paulo diz, eu sei viver com pouco, sei viver com quase nada e sei viver com muito. Para mim não é um carro, para mim é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Falou: você quer isso, filha? Eu vou te dar. Porque eu tenho dedicado a minha vida para Ele. Eu vivo pela fé. E Deus, Ele ouve aquele que tem fé. É um milagre que Deus tem para você. Deus quer fazer, mas Ele precisa que você creia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a gente vê tanta coisa ruim na televisão, tanta coisa ruim, que a nossa fé, ela é mutilada. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que o apóstolo Paulo, ele deixa claro, que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que é que vai governar a tua vida? É o que você vê ou o que não se vê? Você vai aceitar aquilo que Satanás te mostra, ou você vai ficar com o relato da palavra de Deus? Diga assim: eu sou filho de Deus. Amém? João 16:33 diz assim, Jesus falando: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus 3 vezes ele mandou ter bom ânimo. Quando ele falou sobre aflição, ele disse: tem de bom ânimo, fiquem animados. Quantos aqui estão passando por alguma aflição? Jesus está dizendo para você: bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém ou não? E se Ele venceu o mundo, nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje cheio de alegria, cheio de fé, cheio de ânimo, dizendo: eu vou entrar no ano de 2020 cheio do poder de Deus, vou pisar na cabeça do diabo, vou conquistar o que Ele tem para mim. Mas Jesus está falando: tem bom ânimo, tem de bom ânimo, não fique olhando para as circunstâncias. A segunda vez que Ele manda, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 2, o texto diz: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. A segunda vez que ele falou você é pecador, fique feliz, está tudo pago. Você se lembra quando eu preguei para vocês que aquela palavra está consumado, tetelestai, está pago, está quitado. Cutuca o teu irmão do lado: tua dívida de pecado está quitada. Porque tem muita gente dizendo assim: mas eu sou tão pecador, já fiz tanta besteira na vida. Querido, fez besteira na vida, muda de vida, mas está perdoado. Quantos creem que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado? Então diga: está perdoado. Diga: está consumado. Então tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E a terceira vez que ele fala sobre tem de bom ânimo, está lá em Mateus 14, 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A tempestade estava terrível, aparece Jesus no horizonte ali, e eles preferiram acreditar em fantasma do que acreditar em Jesus. Até porque eles nunca tinham visto ninguém andar em cima da água, né? E Jesus falou: fica tranquilo, sou eu. E Deus está dizendo para você que o ano de 2020 para o mundo
Vai ser um ano de tempestades. Pode escrever. Vai ser um ano de tempestade, mas tem de bom ânimo, porque quem crê vai andar sobre o mar. Porque quem crê vai ver Ele mandar a tempestade passar. Porque o Deus que eu creio é o Deus que comanda os céus e a terra. É o Deus que os demônios estremecem. É o Deus que a natureza obedece. Então eu quero dizer que na tua vida não vale encantamento. Na tua empresa a economia não terá mais poder do que o poder de Jesus. Deus vai fazer na tua história milagres. Amém, igreja? Quantos pode dizer eu creio? Mas para que isso aconteça, milagre não é para quem merece, é para quem crê. Milagre é para quem crê. Então eu quero despertar tua fé, ser instrumento de Deus para despertar sua fé. Mas se lembre, eu estou batendo nesta tecla todo o tempo nessa pregação. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Está na hora dos crentes serem mais crentes. Você se lembra quando você se converteu? Eu me lembro, quando eu me converti, se alguém falasse que boi voava, irmãos, eu acreditava. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de você virar insano, né? O que eu estou te dizendo é que a nossa fé é sobrenatural. A nossa fé é sobrenatural, irmãos. Deus cura, Deus expulsa demônio, Deus abre porta, Deus faz coisas como essa que eu contei. No momento que eu falei assim, eu queria um Audi, já botei no futuro do pretérito. Deus tocou o telefone para ele, falou, vai lá levar o carro para o meu servo. É assim que Deus faz, e Deus vai levantar pessoas. Deus manda anjos para trazer revelação, resposta. Deus manda o profeta para trazer a profecia. Deus manda a pessoa que vai orar pela tua enfermidade. Deus manda o ajudador que vai abrir portas para você. Creia! Tudo é possível ao que crê. Desperta tu que dormes. Seja um homem crente, uma mulher crente, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Diga eu creio. Eu creio. Eu creio para o Brasil. Eu creio para a nossa igreja. Tome a decisão. Não vire o ano sem pedir perdão pela incredulidade. Você sabe o que a Bíblia diz que leva o homem para o inferno? A incredulidade. O único ato que salva é a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. E o pecado que condena é não crer que Jesus é o Salvador do mundo. Só que quando Jesus subiu, ele disse para os discípulos: vocês aguardem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam empoderados. Porque Jesus sabia que enfrentar esse mundo sem o poder do Espírito Santo, ninguém venceria. Mas o Espírito Santo está em você, se você crê em Jesus. Leia a palavra, reivindique a palavra, profetize a palavra. Na hora que a palavra sai da tua boca, o milagre começou a acontecer. Você pode não ver, como a figueira, mas na hora que Jesus liberou a palavra, ela morreu. Senhor, nós queremos hoje, em primeiro lugar, reconhecer a nossa fé pequena. Vivemos num tempo de frieza, de incredulidade. Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Mas Senhor, o Senhor também disse que uma fé pequena, como a de um grão de mostarda, é suficiente
para que ordenássemos ao monte que saísse de diante de nós e fosse para o mar, e assim seria feito. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela tua palavra, porque ela é verdade, ela tem poder de criação, criou o universo pela palavra, e pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvi-la e de falar e profetizar. Senhor, perdoa-nos quando repetimos, ó Deus, aquilo que está no coração, as amarguras, os medos e os temores, e trazemos à luz muitas vezes aquilo que não deveríamos trazer. Senhor, hoje nós nos arrependemos, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, em nome de Jesus, a minha oração é para que a tua igreja não seja medíocre. A minha oração, Senhor, é para que os teus filhos não sejam medíocres. Senhor, que os milagres não sejam raros, mas que sejam, Senhor, a normalidade, porque o Senhor é um Deus sobrenatural. E Senhor, se nós queremos ser luz do mundo, e o Senhor quer que sejamos, nós precisamos ter essas experiências. Então dá, Senhor, desafia-nos, ó Deus. Pai, desafia-nos, ó Deus, a não viver na mediocridade da fé, a não viver, ó Deus, recebendo aquilo que o mundo diz, as mentiras que os nossos olhos veem, e enxergar e atentar nas coisas que são eternas. Senhor, que o teu povo seja mais fiel, Senhor, que o teu povo viva mais o teu evangelho, e espere e aguarde até que o Senhor realize. Queridos, olha aqui para mim um minutinho. A palavra fé, no grego pistes, é a mesma palavra para fidelidade. Aliás, 80% das vezes que ela ocorre no sentido de fidelidade. Isso significa que não é simplesmente um assentimento mental. Fé não tem nada a ver com o que eu sinto. Porque eu creio, eu obedeço. Porque eu creio na palavra, eu cumpro a palavra. É isso que escancara as portas. Satanás quer que você continue sendo aquele crente que acredita, mas não põe em prática. Você quer viver um milagre? Viva a palavra. Se você crê na palavra, crê que nela existe cura, então quando você tiver uma enfermidade, ore e declare a cura. Já não olha para essa já com relativização. Hoje nós sabemos, vivemos num tempo em que a ciência já tem resposta para tudo quanto é enfermidade, e muitas delas já têm até remédio para isso. Mas as pessoas preferem crer em tudo isso, menos na palavra. Aí são miseravelmente salvos, porque a única coisa que tem desse presente precioso que Deus deu é a salvação. Mas Jesus quer te dar mais do que isso. Jesus quer fazer de você uma pessoa iluminada. Jesus quer que você entre num lugar e os demônios estremeçam. Jesus quer que você ponha a mão num negócio e aquilo prospere. Jesus quer que a sua família seja uma família cheia de paz, de alegria. Eu estou casado há 36 anos com a minha mulher. Eu falei para ela: nós somos vitoriosos, mas não é porque nós fomos maravilhosos, é porque a gente sempre creu que valia a pena obedecer Jesus. Quantas vezes eu briguei com ela,
E o Espírito Santo fala: vai pedir perdão. Não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Vou. Tanta gente deixando a relação destruir por orgulho. Fé é mudar de vida, é fazer de você uma pessoa diferente, porque você crê, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Deus quer preparar a sua igreja para a vinda de Jesus. Mas querido, não basta só acreditar. Acreditar que Jesus morreu no teu lugar te leva para o céu, mas não transforma o inferno que é a tua vida aqui. O que vai transformar a tua vida de verdade é viver em fidelidade na palavra. Quantos estão dispostos a fazer essa oração para Deus? Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, me ensina, Senhor, a ser fiel. Não somente acreditar, mas obedecer. Fala ao meu coração, Espírito Santo, que a tua palavra no meu coração seja poderosa para transformar a minha vida, e eu vou te testemunhar diante de todos os homens que o Senhor fez na minha vida. O ano de 2020 eu serei mais fiel e mais crente para a glória do teu nome, e o meu milagre vai acontecer. Aleluia.